Era uma vez uma pequena cidade situada no meio de uma densa floresta, onde uma lendária casa da árvore ficava escondida entre os galhos retorcidos das árvores antigas. Diziam que a casa da árvore era habitada por espíritos sombrios e que todos aqueles que se aventuravam a entrar jamais retornavam. Um grupo de jovens ousados, liderados por Lucas, um rapaz destemido e curioso, decidiu desafiar a lenda e investigar a casa da árvore. Eles se reuniram na noite de uma lua cheia, com lanternas e corações cheios de coragem, prontos para explorar o desconhecido. À medida que se aproximavam da casa da árvore, uma sensação de apreensão envolveu o grupo. Os galhos retorcidos se estendiam sinistramente em direção ao céu noturno, como garras ávidas prontas para agarrar suas presas. A casa, erguida no topo da árvore mais alta, parecia observá-los com olhos feitos de sombras. Lucas liderou o grupo pela escada de cordas que levava à entrada da casa da árvore. O interior estava escuro e silencioso, e o chão rangia sob seus pés como se estivesse vivo. Uma vez lá dentro, uma sensação gelada percorreu a espinha de cada um dos jovens, mas eles se forçaram a continuar, impelidos pela curiosidade e pela sensação de aventura. À medida que exploravam os cômodos sombrios da casa da árvore, o grupo começou a ouvir sussurros indistintos e passos ecoando pelos corredores vazios. Sombras dançavam à luz das lanternas, como se os espíritos antigos que ali habitavam estivessem despertando de um sono profundo. Lucas e seus amigos sentiam os olhos invisíveis sobre eles, observando cada movimento, cada pensamento. Uma sensação de medo crescente envolvia o grupo, mas a curiosidade os impelia a continuar, a descobrir os segredos sombrios da casa da árvore. A cada passo adiante, a escuridão parecia se tornar mais densa, as sombras se contorcendo ao redor deles em uma dança macabra. O ar estava impregnado com um cheiro de podridão e mofo, e o som de sussurros se intensificou, como se as paredes estivessem cochichando segredos antigos. De repente, um dos jovens desapareceu diante dos olhos atônitos de seus amigos. Um grito ecoou pelos corredores vazios, mas não houve resposta, apenas o silêncio sinistro da casa da árvore, absorvendo o som como um monstro faminto. O pânico se apoderou do grupo, que agora se via encurralado na escuridão opressiva da casa da árvore. As lanternas tremiam em suas mãos trêmulas, as vozes dos espíritos ecoando em seus ouvidos, sussurrando promessas sombrias de tormento eterno. Lucas, embora dominado pelo medo, decidiu liderar seus amigos de volta à segurança. Mas a casa da árvore parecia ter outros planos, suas paredes se deslocando e corredores se transformando diante de seus olhos aterrorizados. O tempo e o espaço perderam todo o sentido, e o grupo se viu preso em um labirinto de pesadelos. Enquanto tentavam encontrar uma saída, um por um, os jovens desapareciam nas sombras da casa da árvore, levados por forças sobrenaturais além de sua compreensão. Lucas se viu sozinho, cercado pelo vazio e pela escuridão, sua esperança desvanecendo-se como uma vela frágil diante de uma tempestade. O jovem, agora tomado pelo desespero, ouviu uma melodia fantasmagórica ecoando pelos corredores, uma canção antiga e triste que o envolveu em um abraço gelado. Os próprios espíritos da casa da árvore estavam cantando, chamando-o para se juntar a eles em sua dança eterna de trevas. Lucas resistiu com todas as suas forças, sua determinação cintilando como uma pequena chama de esperança em meio à escuridão avassaladora. Com passos hesitantes, ele se aventurou mais fundo na casa da árvore, enfrentando seus medos mais profundos e os horrores que ali habitavam. E então, no coração das sombras, Lucas encontrou uma figura pálida e cadavérica, com olhos vazios de emoção e um sorriso sinistro nos lábios ressecados. Era o guardião da casa da árvore, o espírito ancestral que mantinha o lugar amaldiçoado há séculos. A criatura estendeu uma mão esquelética em direção a Lucas, convidando-o a se juntar a ele na escuridão eterna. Mas o jovem resistiu, sua vontade de sobreviver mais forte do que nunca. Com um grito de desafio, ele enfrentou o guardião, sua coragem faiscando como uma estrela brilhante em meio ao caos. Uma batalha épica se desenrolou na casa da árvore, as paredes tremendo e gemendo com a intensidade do conflito. Lucas e o guardião se enfrentaram em um duelo de vontades e poderes, a escuridão e a luz colidindo em uma explosão de energia pura. E finalmente, com um último esforço desesperado, Lucas conseguiu banir o guardião das sombras,
libertando a casa da árvore da maldição que a assolava há tanto tempo. A luz do amanhecer banhou os corredores vazios, dissipando as sombras e trazendo uma sensação de alívio e renovação ao lugar outrora amaldiçoado. Lucas saiu da casa da árvore, exausto mas triunfante, seus amigos perdidos para sempre nas entranhas sombrias do lugar. A lenda da casa da árvore havia chegado ao fim, mas a memória daquela noite assombraria Lucas para o resto de sua vida, lembrando-o do preço da curiosidade e da coragem desmedida. E assim, a casa da árvore se tornou um lugar esquecido, coberto de teias de aranha e segredos antigos, ecoando com as vozes dos que ousaram desafiar suas sombras. A floresta suspirava aliviada, sabendo que a escuridão havia sido finalmente contida, mas por quanto tempo ainda conseguiria manter o mal adormecido? E assim termina a história da Casa da Árvore, um conto de terror que ecoará através dos séculos como um aviso para os curiosos e destemidos que se aventurarem além dos limites da realidade conhecida. Que os espíritos sombrios que ali habitam encontrem paz e redenção, e que a Casa da Árvore permaneça como um lembrete sombrio da fragilidade da alma humana perante as forças do desconhecido. A origem da Casa da Árvore remonta às primeiras civilizações humanas que encontraram nas árvores um local seguro para se abrigar, longe de animais selvagens e de outros perigos. Com o passar do tempo, as pessoas começaram a construir estruturas mais elaboradas nas árvores, tanto por necessidade quanto por comodidade. Ao longo da história, as casas nas árvores tornaram-se um símbolo de aventura e liberdade, especialmente para crianças que as utilizam como locais de brincadeira e refúgio. Em muitas culturas ao redor do mundo, as casas nas árvores são vistas como um lugar mágico, onde se pode se conectar com a natureza e com o mundo ao nosso redor de uma maneira especial. Hoje em dia, a Casa da Árvore se tornou um fenômeno popular, com muitas pessoas construindo suas próprias casas nas árvores como uma forma de escapar do mundo moderno e se reconectar com a natureza. Além disso, arquitetos e designers têm explorado cada vez mais a ideia de casas nas árvores como uma forma de projetar espaços criativos e únicos. A Casa da Árvore não é apenas uma estrutura física, mas também representa um estilo de vida que valoriza a simplicidade, a sustentabilidade e a harmonia com o meio ambiente. É um lembrete de que, apesar de todo o avanço da tecnologia e da urbanização, ainda podemos encontrar beleza e tranquilidade nas coisas simples, como uma casa nas árvores. As casas nas árvores têm uma longa e fascinante história que remonta a séculos atrás. Enquanto a ideia de viver nas árvores pode parecer algo recente, na verdade, as casas nas árvores têm origens antigas e estão presentes em diversas culturas ao redor do mundo. Uma das primeiras referências conhecidas de casas nas árvores remonta à Idade Média na Europa, onde as pessoas construíam pequenas estruturas nas árvores para se proteger de invasores e animais selvagens. Essas primitivas casas nas árvores serviam como abrigos temporários ou como pontos estratégicos de observação. No entanto, foi a partir do século XVI que as casas nas árvores começaram a ganhar popularidade como locais de recreação e retiro. Na Europa, as casas nas árvores eram frequentemente construídas em parques e jardins como espaços de lazer para a nobreza. Estas estruturas eram muitas vezes decoradas com luxo e conforto, tornando-se verdadeiros refúgios da natureza. Durante o século XIX, com o surgimento do movimento romântico, as casas nas árvores se tornaram um símbolo de contemplação da natureza e de fuga do mundo urbano. Artistas, escritores e filósofos buscavam inspiração e tranquilidade em suas casas nas árvores, onde podiam se reconectar com o ambiente natural e estimular sua criatividade. No século XX, com a popularização do ecoturismo e da consciência ambiental, as casas nas árvores ganharam uma nova relevância como símbolos de sustentabilidade e harmonia com a natureza. Muitos empreendimentos turísticos ao redor do mundo passaram a oferecer acomodações em casas nas árvores, proporcionando aos visitantes uma experiência única de imersão na natureza. Atualmente, as casas nas árvores continuam a encantar e inspirar pessoas de todas as idades. Além de serem utilizadas como espaços de recreação e lazer, as casas nas árvores também despertam o interesse de arquitetos e designers que exploram formas inovadoras de incorporar a natureza à arquitetura contemporânea. Seja como locais de brincadeira para crianças, como refúgios para adultos em busca de paz e tranquilidade, ou como inspiração para projetos arquitetônicos inovadores, as casas nas árvores continuam a
ser um símbolo atemporal de conexão com a natureza e de criatividade humana.